Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um vídeo do canal de YouTube do Conversas de Torcedor, o nosso pós-jogo, é claro, do Conversa de Torcedor, e com a vitória do Flamengo mais uma vez na Copa do Brasil, o Flamengo se classificando pela 9ª vez de sua história a decisão para a grande final da Copa do Brasil, vencendo contra o Grêmio pelo placar de 1-0 no Maracanã, no estádio do Maracanã, e vai decidir contra o São Paulo em 2 jogos no mês de setembro, que vai cair em 2 domingos, dia 17 e 24 de setembro, para a decisão da Copa do Brasil, tá certo? Então, meus amigos, a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, só para a gente lembrar aqui que temos aqui terças e quintas-feiras o nosso Conversa de Torcedor Notícias a partir das 18 horas no YouTube. Também no canal de YouTube, a nossa transmissão ao vivo, todo sábado a partir das 11 da manhã, ao vivo na Rádio Nossa de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pela rádio NSC 98.7 FM, para você que está aí em Leme, Copacabana e adjacências, também acompanhando pelo site radionsc.com e também pela Rádiosnet. Tá bom, pessoal? Com certeza, sempre ligado com muita informação do seu clube de coração em primeiro lugar para vocês, tá bom? Meus amigos, vamos falar aqui do Flamengo, né? O Flamengo conseguiu a vitória na semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O Arrascaeta marcou o único gol do jogo e o Flamengo se classificando para a final da Copa do Brasil pela 9ª vez de sua história, encarando a equipe do São Paulo, que vai estar jogando pela 2ª vez em uma decisão de Copa do Brasil, né? A única decisão que disputou foi contra o Cruzeiro e perdeu o jogo, né? Empate pelo jogo 0-0 no Morumbi e o jogo lá no Mineirão 2-1 para a equipe do Cruzeiro, tá bom? Então, o Flamengo conseguiu aí estar na grande final pela 9ª vez, né? Com um grande apoio, o Maracanã lotado, né? Com a capacidade do estádio de mais de 65 mil pessoas, né? 65.310 pessoas presentes no Maracanã, né? Com o apoio aos jogadores do Flamengo e com protestos para a diretoria e também para o Sampaoli, inclusive, né? E que principalmente, né, que não foram poupados no protesto, né? Inclusive, né, que aconteceu aí durante esse ano. Então, vez valer a escrita positiva contra o Grêmio, venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Arrascaeta de pênalti aos 29 minutos, em que, essa pressão vivida pelo elenco, mas não é de aliviar a pressão do elenco, inclusive, mas de uma grande preocupação, né, inclusive. Então, é uma grande preocupação, né, principalmente daquilo de uma pressão vivida durante essa semana, inclusive que, que tomou conta, né, no futebol do Flamengo, mas por essas situações que acabou sendo superada. Mas não está tão tranquila, né, entre aspas, naquilo que está acontecendo. Então, a gente tem que falar sobre isso para que a gente tem que ressaltar daquilo que está acontecendo, ressaltar não, daquilo que é, de, é, de uma forma de interrogação, né, que está acontecendo no grupo. Mas ainda mais após a troca de agressões entre o Gerson e o Varela, que já está tudo bem, inclusive com os dois, né? Inclusive, que até os dois pediram desculpas, né? Inclusive, né, os dois jogadores. Na ida em Porto Alegre, o triunfo de 2-0 encaminhou a 7ª classificação consecutiva da equipe carioca contra os gaúchos no torneio eliminatório, né? Dentro de campo, o Flamengo tentando conseguir resultados, então certamente o adversário vai ser contra o São Paulo na grande final da Copa do Brasil e, também que nesta quarta-feira o time do São Paulo conseguiu a vitória pelo placar de 2-0. A equipe do time do São Paulo triturou o Corinthians, inclusive, que
falando sobre isso. Então, se não fosse, né, se não fosse dos gols perdidos no São Paulo, a equipe do São Paulo teria goleado o time do Corinthians, se não fosse a falta de capricho da equipe do time do São Paulo. Mas temos aí a disputa entre São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, o Flamengo buscando o pentacampeonato e o time do São Paulo, o título inédito na competição, certo? E vai marcar esse reencontro do Flamengo com o Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo e na Libertadores no ano passado com a equipe da Gávea, certo? E também com os holofotes voltados ao Sampaoli, inclusive, que viveu de tudo no Maracanã, né? Antes da bola rolar, houve o protesto dos torcedores por conta da eliminação do Flamengo na Libertadores, ao substituir o Gabigol, que foi chamado de burro pela torcida, né? Mas quando o Arrascaeta marcou o gol da vitória, foi festejado pelos jogadores com direito a levar vários tapas na cabeça, né? Imagem simbólica do momento conturbado do Flamengo. Inclusive, é, tende-se aí que vendo esse momento que está acontecendo, mas dentro de uma forma que está acontecendo aí, que isso gera muita coisa, né? Mas o autor do gol do time do Flamengo, que é o Arrascaeta, bateu o pênalti decisivo, porque o Gabigol e Pedro não estavam em campo, né? Após a partida, ele falou sobre o momento turbulento vivido pelo clube, garantindo que as coisas já estão resolvidas e desejando um rubro-negro fortalecido para a decisão da Copa do Brasil. Então, nesse momento que a gente vê aí do time do Flamengo, né? Simplesmente de uma forma que está acontecendo, mais uma preocupação, na minha humilde opinião, sobre a estatura não, de um comportamento tático da equipe, né, que de alguns torcedores que não conseguem enxergar essa situação, porque teve o Gabigol saindo para a entrada do Luiz Araújo, botando a Arrascaeta de falso 9, que não era dele, que seria de Bruno Henrique para tentar fazer a jogada. Também não utilizou. Essa é a minha preocupação. É a grande preocupação para a decisão da Copa do Brasil. Será que o Sampaio vai fazer as mesmas convicções dele ou deixar de lado as convicções dele para tentar ver a capacidade de colocação tática dos seus jogadores, né? Dar posições que eles mais tenham tendo adaptação de jogo, né? Inclusive, né? Do time em campo, né? Isso é uma grande preocupação para essa decisão da Copa do Brasil, né, para a equipe do Flamengo, é uma grande preocupação, na minha humilde opinião, por isso, na minha humilde opinião, por conta disso. Então, pelo lado do Grêmio, em que não foi a noite do Soares, né, que ainda, assim como não tem sido nos últimos jogos do time do Grêmio, dessa vez o Uruguai não pode reclamar de falta de oportunidades, porque duas oportunidades, mas ambas pararam na defesa do goleiro Matheus Cunha, e a seca aumentou e o atacante não sabe o que é balançar as redes, não sabe o que é balançar as redes desde o dia 25 de junho, há 2 meses atrás, né? Há 2 meses, melhor dizendo aí, quando o Grêmio goleou contra o Curitiba pelo placar de 5-1 pelo Brasileiro. Então, meus amigos, vamos falar aqui do primeiro tempo, vamos ressaltar do primeiro tempo, porque precisando de resultados, o time do Flamengo, ou melhor dizendo, o time do Grêmio, melhor dizendo, foi melhor no primeiro tempo disputado no Maracanã, mas isso não significa que necessariamente após a fratura no nariz sofrida, né, do Varela devido à briga com o Gerson, mas por ter se lesionado ainda na primeira etapa e de acordo, homenageando aqui para a gente falar aqui, e que falando, primeiramente aqui falando antes do primeiro tempo, inclusive, um dos personagens nessa semifinal, o Varela, que teve uma noite para esquecer, inclusive aqui, que ele não tenha jogado mal na primeira etapa, por conta também, após uma fratura no nariz, devido à briga com o Gerson, mas também se lesionou ainda na primeira etapa, de acordo com o Flamengo, ele sofreu um entorse no joelho direito, certo? E agora vamos falar aqui do primeiro tempo, literalmente, porque precisando do resultado, o Grêmio
foi melhor no primeiro tempo, disputar no Maracanã, mas isso não foi necessariamente que, que, que dominou as ações, né? O Tricolor Gaúcho obrigou o Matheus Cunha a fazer defesa, a trabalhar, mas também levou sustos, né? Boas descidas do Flamengo de um lado da equipe do time do Grêmio, que precisava de 2 gols, né? Que precisava, né, para tentar conseguir levar a vaga nos pênaltis. O Bitelo e Soares foram os que tiveram as melhores oportunidades, que pararam na defesa do time do Flamengo, do goleiro Matheus Cunha, inclusive, né, falando sobre isso também, para a gente resumir o negócio, e que aos 20, que teve aí o lance, né, com o Grêmio tentando conseguir nos ataques, com perigo aos 18, do lance do Grêmio que insistiu nos cruzamentos na área, quase encontra o gol, o Soares jogou no tumulto, defesa afastou, Vila Sante tentou a finalização, e o goleiro Matheus Cunha ficou olhando a bola sair na direita do goleiro do Flamengo. E tendo outra chance também com o Bitelo, agora sim falando do Bitelo aos 27, do lance do Bitelo que recebeu pela esquerda, no lance após a cobrança de lateral, cortou para o meio e chutou nas mãos do goleiro Matheus Cunha. E também no outro lance do Bitelo que foi milagroso do goleiro Matheus Cunha, de uma triangulação do Grêmio, Bitelo faz um corta-luz para o Soares, que achou um passe para o Bitelo, né, na jogada, né? E que para o camisa 39, inclusive, né? E que entra na área, bateu forte e Matheus Cunha faz uma bela defesa para impedir o gol gremista. Só para a gente lembrar aqui, no jogo do São Paulo, que teve essa preocupação dessa triangulação de jogadores, né? Que teve aqui com o Wellington, se não faz a memória, o Lucas, e no lado o Alexandre Pato, né? Para fazer triangulações de jogadas, né, no setor, mais pelo lado esquerdo, porque o Wesley, que estava jogando, né, na equipe do Flamengo nesse jogo, que teve dificuldades para fazer as jogadas. E isso acabou dificultando o Flamengo fazer isso. Então, é muito espaçoso o time do Flamengo. É muito espaçoso a equipe do Flamengo, inclusive, nessa triangulação. E outro lance com o Soares, né, que aos 31 minutos, que o Grêmio cresceu na partida, cresceu no jogo, que teve 2 oportunidades de abrir o marcador, agora com o Soares finalizando de fora da área para a defesa do Matheus Cunha. O Flamengo se defendendo, não consegue encontrar o seu melhor jogo, né, inclusive, né, para conseguir, né, tentar conseguir, e também com o jogador Rodrigo Eli aos 35 minutos de jogo também, que Reinaldo cruzou na área e o Rodrigo Eli cabeceou por cima do gol do goleiro Matheus Cunha. Mais uma boa chance do Grêmio, inclusive que o time do Grêmio teve mais volume de jogo, esteve mais perto de abrir o marcador, né, com uma vantagem que teve no jogo também, inclusive, porque no jogo como este, de uma situação também que o Grêmio teve oportunidade de gol, já no Flamengo, porém, queria garantir essa vaga, né, garantindo a vaga, né, no primeiro lance, no jogo que o Bruno Henrique quase marcou o gol, no primeiro minuto, né, no primeiro lance, melhor dizendo aí, na partida, né, e que teve no jogo, e que aos 6 minutos de partida, no primeiro ataque do Flamengo, o Gabriel Grando fez um milagre, o Arrascaeta, né, faz um milagre, inclusive, né, o Arrascaeta quebra a linha de marcação do Grêmio, achando o Gabigol, que abre para o Gerson, né, o volante cruzou na cabeça do Bruno Henrique, que só não marcou por conta que o goleiro gremista fez uma defesa incrível com os pés. E aí, meus amigos, também teve os lances também, não só do Bruno Henrique, mas também de um contra-ataque também do time do Flamengo, antes do contra-ataque, inclusive, teve um lance aos 20 do Flamengo, do lance do Arrascaeta cobrando escanteio, Bruno Henrique desviou, Léo Pereira quase completa pelas redes, antes do chute, a defesa do Grêmio conseguiu afastar o perigo, né, com um corte providencial aos 20. E aí, também de um lance também aos 24, no lance de um outro escanteio, né, de um escanteio, né, de escanteio para o Grêmio, inclusive, o Ferreira tentou um drible e é desarmado por Arrascaeta, de um contra-ataque do Flamengo, que o Gabigol recebeu
na direita e corta para o meio e chuta, a bola explode na defesa do Grêmio. E também, né, do lance também de um contra-ataque da equipe do time do Flamengo, inclusive, né, de um lance do Vitor Hugo aos 41 minutos, né, o Vitor Hugo foi lançado em velocidade e entra dentro da área, no cruzamento a bola vai à direção do Bruno Henrique, mas o Rodrigo ali, né, consegue fazer o corte. Então, meus amigos, também também de um detalhe também com a Arrascaeta, inclusive aos 42, um minuto depois, no lance, a Arrascaeta com pouco espaço consegue girar em cima da defesa do Grêmio e bater colocado para a boa defesa do goleiro do Grêmio. Então, é, com o resultado ao seu favor, né, com o resultado ao seu favor, o Rubro-Negro gastou o tempo e aguentou a pressão do Grêmio nesses primeiros 45 minutos. Né? E também teve a substituição do time do Flamengo com a entrada do Mateuzinho, depois de muito tempo fora, né, que teve a situação do Varela, que já citamos aqui, por conta que ele teve uma lesão, né, depois da briga com o Gerson, de fraturar o nariz, né, na situação que também repito, não que ele tenha jogado mal na primeira etapa após nessa situação com o Gerson, né? Porque ele jogou bem, inclusive, dentro da marcação, jogando bem, inclusive, a marcação, que ele jogou bem na partida, inclusive, no primeiro tempo, mas ele teve essa lesão que aconteceu. Então, teve essa substituição, né? No jogador, inclusive, do Varela, pela entrada do jogador Mateuzinho. E na segunda etapa seguiu igual na primeira etapa, né? Até os 20 minutos de jogo, né? Que a equipe do time do Grêmio chega no ataque, por exemplo, aos 3, com o Luís Soares, recebeu o lançamento longo, tentou finalização, de primeira, mas não pega bem na bola. O Matheus Cunha faz a defesa aos 3. Outro lance com o Soares aos 7, do lance que a melhor chance do Luizito Soares, né, na partida foi no lance que o João Pedro fez o lançamento para o Cristaldo, que rola para trás para o uruguaio, que livre finalizou, né? Finalizou no lance, né? Com força, a bola explodiu no peito do Matheus Cunha, né? E outra vez o Grêmio no ataque de novo, mais uma chance para o Grêmio aos 8, num contra-ataque bem puxado por Soares. Ferreira vai à linha de fundo, cruza para trás, mas o Bitelo finalizou fraco, né? Finalizou fraco para a defesa do goleiro Matheus Cunha, nas mãos do goleiro, e, e o Gerson reclamou de um lance, né? Reclamou de falta no lance, aos 8 minutos de jogo. E aí, a equipe do Flamengo tendo um contra-ataque, inclusive, dos bons lances, como no lance do Bruno Henrique, aos 11, como exemplo, o lance do Bruno Henrique, inclusive, que recebeu um bom passe aos 11 minutos, do Arrascaeta, entrou na área, ficou sem ângulo no chute, Gabriel Grando aparece para abafar, né? Aparece bem para abafar o lance, né? E ainda teve o lance também no Ferreirinha, né? O Ferreirinha leva para dentro, finalizou com o pé direito e a bola vai na trave do Matheus Cunha, 13 minutos de a pressão do time do Grêmio, inclusive. E aí teve a substituição do Luiz Araújo no lugar do Gabigol, e que a torcida vaiou, o Sampaoli, inclusive, e até colocando a Arrascaeta para ser o falso 9, que é a minha preocupação isso, né? Inclusive. Então, o time do Grêmio teve as substituições também, e que o Jorge Sampaoli e Renato Portaluppi começaram a fazer as alterações, e nesse ponto, né, e que a vitória total do comandante do Flamengo, que dominou as ações na partida depois dos 20 minutos, né? Porque o Sampaoli tirou o Gabigol para a entrada do Luiz Araújo, colocou o Arrascaeta de falso 9. Para mim, a preocupação não é a dele. Ele deveria estar para fazer esse falso 9. É o Bruno Henrique, não era o Arrascaeta. Para mim, foi o erro de esquema do time do Flamengo, proporcionado pelo Jorge Sampaoli, inclusive, na minha humilde opinião, isso. Também o Grêmio teve a substituição dele, né? O João Pedro Galvão entrou no lugar do Carbadio. O João Pedro Galvão entrou no lugar do Carbadio, né? Da equipe do Grêmio. E também o PP entrou no lugar do Cristaldo e melhor dizendo, o Lucas Bezosi do lugar do jogador Bitelo. E do Flamengo, o Thiago Maia entrou no lugar do Vitor Hugo. Então, depois dos 20 minutos de jogo, o Flamengo começou a dominar as ações, né? Tendo aí de uma jogada também aos 23 minutos,
começou aí, depois dos 20, o Flamengo começou a dominar as ações, né? Inclusive, então, aos 23, no lance de uma boa jogada do Arrascaeta, que girou na área, tentou o chute, a bola bate em Bruno Alves, sobrou para o Felipe Luiz, que dividiu com o Rodrigo Eli no momento da finalização de uma boa chance para o Flamengo. E aí, teve uma cobrança de escanteio, do Léo Pereira cabeceou, a bola ficou com o Gabriel Grando, porém o Bruno Henrique e Gerson reclamaram de pênalti após a bola bater no braço do Rodrigo Eli, né, que teve a checagem do VAR, né, que foi ao árbitro de vídeo, né, inclusive o Braulio Machado, que foi consultar o VAR, né, teve no lance que o Rodrigo Eli, né, teve do toque de braço e foi marcado pênalti, né, não sei se foi uma interpretação, inclusive, mas foi marcado pênalti, cartão amarelo para o Rodrigo Eli, e na cobrança de pênalti aos 28 minutos, o lance do pênalti que o Arrascaeta cobrou, bateu no meio, convertendo a cobrança e colocando o Flamengo muito próximo na final da Copa do Brasil, inclusive. E aí teve a comemoração, né, dos jogadores do Flamengo com o Sampaoli e tal, demonstrando que a equipe está em sintonia, então, mas há o ar de preocupação ainda por esse detalhe. Então, depois do gol, o Sampaoli colocou o Pedro e o Alan para os lugares do Bruno Henrique e do Pulgar, né, que voltou à equipe depois de um longo tempo sem jogar. E o time do Grêmio fez as substituições, o Renato Portaluppi fez as alterações, né, com o Iturbe entrando no lugar do Ferreira para tentar conseguir chegar nos ataques. Então, né, inclusive, né, então, meus amigos, em que o time do Flamengo poderia ampliado mais o marcador, inclusive, né, se os atletas do Flamengo poderia ter ampliado se os atletas rubro-negros tivessem mais capricho, né? Inclusive, então, nos lances, inclusive, até também do lance de impedimento aos 34, no lance, inclusive, do lance do Reinaldo, que cobrou a falta, né? E o Rodrigo Eli sobe bem para cabecear, para empatar, mas a arbitragem assinalou o impedimento. E falando sobre isso, do lance, repito, poderia ter ampliado essa partida do Flamengo se não fosse, né? Se não fosse de falta de capricho, né? Por parte dos atletas do Flamengo, inclusive com o Pedro, aos 35, por exemplo, que recebeu o passe do Arrascaeta, cortou para o meio e é travado na hora do chute, a bola saiu para escanteio, né? E cruzou na área numa cobrança de escanteio o Luiz Araújo, e a bola resvala no embolo no alvo, os jogadores do Flamengo pedem novo pênalti por toque de braço, né? Mas o árbitro não marca, inclusive aí. Então, o time do Flamengo, né, tentando conseguir as jogadas, inclusive também no lance do Luiz Araújo, por exemplo, também de finalizações em dois lances, duas chances de finalizar, né? Uma cobrança de falta, a primeira explode na barreira, após a cobrança de falta, na sobra, o Gabriel Grando ficou com ela na cobrança, né, depois da cobrança, né, do jogador Luiz Araújo. Então, tem aí na situação, na equipe do time do Flamengo. Então, meus amigos, o time do Flamengo, né, garantindo a classificação para a final da Copa do Brasil pela 9ª vez de sua história, né? Logicamente, daquilo que está acontecendo. Então, meus amigos, e tendo, só para a gente lembrar aqui, das maiores rendas brutas no ano de 2023. Então, na decisão da Copa, na Supercopa do Brasil, né? 11 milhões e 600 mil no jogo entre Palmeiras e Flamengo na Supercopa. No jogo, no jogo de quarta-feira foi de 8 milhões e 700 mil, nesse jogo de quarta-feira, e também nessa quarta-feira, na terceira colocação, no jogo entre São Paulo e Corinthians, nessa semifinal de Copa do Brasil também, 8 milhões e 500 mil. Então, tem aí as maiores rendas brutas, né, desse ano de 2023. Então, nesse ano de 2023. Então, vitória do Flamengo. O Flamengo vai encarar contra o São Paulo de Dorival Júnior nos 2 domingos, né, inclusive dia 24 e 30, dia 17 e 24 de setembro, melhor dizendo. Então, temos aí, no sorteio ainda vai ser realizado ainda para os mandos de campo, então vamos acompanhar isso daí. Então, números da partida, estatísticas da partida, estatísticas do jogo,
54% para o Flamengo contra 46% de posse de bola para a equipe rubro-negro. Faltas, 18-16 para a equipe gremista, 18-16 para a equipe do Grêmio. Finalizações, 12 para cada lado, 12 para cada lado, né? Então 12 para cada lado, inclusive. E finalizações no gol, 6-3 para a equipe rubro-negro, organizando para a equipe gremista, 6-3 para a equipe do time do Grêmio, em chutes no gol para o público de 65.310 pessoas que estiveram presentes no estádio do Maracanã. Tá bom, pessoal? Com certeza que essa festa do Flamengo, inclusive, para apoiar os jogadores e também em protestos contra a diretoria, também o São Paulo, inclusive. Então, vamos acompanhar o jogo contra o Coritiba nesse domingo, às 4 horas da tarde, no Couto Pereira, para ver o que vai acontecer. Se o São Paulo não possa inventar nessa situação de colocar um jogador, né, de jogador para colocar na frente, de um meia como atacante, de um jogador na zaga para colocá-lo de lateral, enfim. A torcida do Flamengo não você pode dizer isso aí, não tolera esse tipo de negócio de inventar. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente falar isso aqui, certo? Meus amigos, muito obrigado a todos vocês pela grande companhia de sempre, tá bom, pessoal? E o Flamengo, aliás, o Flamengo está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, né, com 32 pontos, né? Vai encarar contra a equipe do Coritiba às 4 horas. E só para a gente falar aqui, pelo lado do Grêmio, e que a equipe do Grêmio, inclusive, que atrapalharam, as substituições aí atrapalharam o Grêmio, inclusive diminuindo o desempenho. Também teve 2 chances de gol o Soares e o Rodrigo Eli, que a gente falou aqui que cabeceou para o fundo das redes, mas estava em posição de impedimento, mas a meta do time do Flamengo não foi vazar. Então, por isso mesmo, terminamos aqui o nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor de hoje, com a vitória do Flamengo, finalista da Copa do Brasil de 2023, né? Pela 9ª vez de sua história, né? Disputando agora o pentacampeonato da Copa do Brasil. Próximo jogo, neste domingo, contra o Coritiba, às 4 horas da tarde, no Couto Pereira, correto? E muito obrigado pela sua companhia de sempre. Estamos encerrando a nossa participação em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e ainda acompanhando pelas nossas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aqui o Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, e ainda acompanhando o Conversa de Torcedor ao vivo a partir das 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo site radionc.com, também pela rádio NC 98.7 FM, pelo YouTube do Conversa de Torcedor e ainda pela Rádiosnet, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela companhia de sempre e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Valeu, galera, aquele abraço e fique com Deus. Tchau, tchau, galera. Valeu!